Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje, além de trazer uma receita maravilhosa de um pão de batata que eu vou fazer para vocês, eu quero pedir a opinião de vocês a respeito disso aqui. Levain. Levain é fermentação natural. Eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo qual seria a opinião de vocês sobre o chefe Ronaldo Zara trazer receitas com fermentação natural. E hoje eu vou trazer uma receita de pão de batata maravilhosa. E para fazer essa receita, colocar essa receita em peso e medida. Peso é em balança e medida em xícara. Xícara eu vou utilizar a xícara de 200 ml. Para vocês conhecerem essa receita, já deixa aquele joia lindão pra gente aí e vamos embora comigo passo a passo. Então vamos comigo que eu vou narrar esse passo a passo para você e vai ficar mais interessante para você fazer a sua receita com os ingredientes aí na sua mão. Bora comigo? Vamos fazer a receita em medidas e em peso. A primeira receita é balanceada em peso. 40 gramas de fermento fresco. 200 gramas de farinha de trigo. 200 ml de água. 1 kg de farinha de trigo. 500 gramas de batata cozida, amassada e fria. 80 gramas de açúcar refinado. 20 gramas de sal refinado. 80 ml de óleo de soja. 4 ovos extra. A segunda receita é balanceada em medidas de xícaras de 200 ml. 2 tabletes e meio de 15 gramas de fermento fresco. 1 xícara, mais 2/3 de xícara, de farinha de trigo. 1 xícara de água. 8 xícaras mais 1/3 de xícara de farinha de trigo. 2 xícaras e meia de batata cozida, amassada e fria. Meia xícara, de açúcar refinado. 2 colheres, das de sopa, de sal refinado. Mais ou menos meia xícara de óleo de soja. 4 ovos extra. Agora, vamos fazer a esponja. Vamos começar fazendo a esponja colocando o fermento e a primeira medida de farinha de trigo e um pouco da água da receita. Essa água vai ser utilizada tanto para a esponja como para fazer a massa. Vamos misturar bem e deixar uma esponja mais ou menos com a textura dela mais firme. Terminou a esponja, deixa ela reservada do lado. Vamos fazer a massa enquanto a esponja vai descansando e crescendo um pouco. Vamos colocar todos os ingredientes dentro desta bacia, menos a água. Vamos misturar muito bem todos os ingredientes até que homogeneize todos eles na farinha. Assim que você perceber que precisou de colocar um pouco de água, você pega a água e despeja um pouco dentro dessa receita. E vou misturar para ver se vou precisar colocar toda essa água. Agora eu vou misturar um pouco da água, porque a batata ela deixa a nossa massa um pouco grudenta. Então automaticamente eu vou precisar de colocar toda a água. Então eu coloco toda a água e agora eu vou colocar em cima da bancada e vou sovar por mais ou menos 5 minutinhos. Aí como a massa ela ainda está grudenta, eu vou colocar só um pouquinho de farinha de trigo na mesa para que essa massa não grude muito. E vou ficar sovando mais ou menos 5 minutos. Após essa sova de 5 minutos, vamos colocar ela do lado da esponja. Como vocês podem perceber, a esponja já evoluiu e vamos deixar descansar por 5 minutos, coberta com um plástico. Depois de 5 minutos, vamos retirar o plástico, vamos abrir a massa e vamos colocar a esponja dentro dessa massa. Faz uma abertura na massa onde você consiga colocar a esponja, coloca a esponja todinha por cima e aí vamos sovar essa massa por mais ou menos 5 minutinhos novamente. Depois que sovamos, vamos deixar ela descansando por mais 5 minutos. Após esses 5 minutos, nós vamos cortar essa massa e vamos modelar ela. Vamos fazer 2 bastão, como vocês desejarem. Eu aqui vou fazer 2 bastão e vou colocar em pedaços de 90 gramas cada. Vai dar para mim aqui nessa receita 25 pedaços de 90 gramas cada uma. Eu vou bolear todas essas bolinhas, esses 25 pedaços que deu de 90 gramas, eu vou bolear todos eles, vou reservar de um lado e vou colocar um plástico. Para o recheio nós vamos utilizar aqui bacon, catupiry, cheddar, isso é a gosto, tá gente? E também vamos utilizar aqui a mussarela. Temos aqui agora um peito de frango, um tomate sem semente picado, uma cebola picadinha, um pouco de óleo para refogar, sal a gosto e temperos de sua opção. Nós vamos pegar aqui para refogar a cebola, o tomate e o sal, vamos colocar numa panela com óleo e vamos refogar. Aí nós vamos pegar um gomo de calabresa, uma cebola picadinha e um
uma colher de catupiry. Aqui tritura bem a calabresa, coloque a cebola dentro picadinha e uma colher de catupiry dentro para que fique mais cremoso na aplicação do salgado. Agora, a modelagem dos salgados. Para abrir, você pode utilizar tanto um rolo como abrir na mão. Depois de abrir a massa, coloque aí uma colher de catupiry, uma fatia de mussarela, 2 fatias de bacon e um hambúrguer. Esse hambúrguer que nós vamos utilizar aqui é congelado, tá? Utilize hambúrguer congelado para a facilidade de você modelar esse salgado e ele não amassar. Por isso é interessante colocar ele congelado. E aí eu vou fechando toda a massa, sempre abrindo uma espessura, abre um diâmetro que dê para colocar esse hambúrguer dentro e que dê para fechar ele por cima, como vocês viram eu fazendo aí no vídeo. Agora eu vou abrir mais um, depois de ter fechado bem aqui, agora eu vou colocar uma aqui cheddar, uma colher de cheddar, uma fatia de mussarela e outro hambúrguer. O primeiro eu fiz com catupiry e esse eu estou fazendo com cheddar. Então são opções de salgados que você pode variar aí na sua salgaderia, na sua padaria. São salgados excelentes de sucesso de vendas. E aí você faz o fechamento como eu estou fazendo, portanto que fica bem fechadinho. Depois você vira esse salgado e ajeita ele, deixa ele modelado bem redondinho. Quanto mais bonitinho, mais perfeito o seu salgado ficar, melhor o seu cliente vai visualizar ele na vitrine. Agora vamos abrir mais uma, sempre utilizando um pouco de farinha. Tanto pode abrir com rolo ou abrir com a mão. Aí vocês decidem como vocês queiram abrir. Coloca uma colher de catupiry, um pouco do frango que nós refogamos, que nós temperamos. E aí eu vou colocar no meio como se fosse uma coxinha. Você vai fechando para que ela não estoure. Aí vai fechando as pontas dela no fundo. Dê uma boleadinha e reserva essa e vamos fazer outra. E depois que terminou, é só reservar e fazer todas nesses mesmos formatos que eu fiz esses salgados aqui. Agora a gente vai modelar aqui o de calabresa. Coloquei a colher de catupiry na calabresa e mostrei para vocês, ela vai ficar mais cremosa, então ela não fica soltinha. E você vai colocar como se fosse o frango que nós tínhamos colocado na primeira. Colocou, fecha como se fosse uma coxinha, para que ela não estoure. E vai fechando, assim que fechou totalmente ela, aí vamos dar mais uma boleadinha de leve na bancada. Fez esse boleamento que eu estou fazendo agora aí, também vai reservar e vamos modelar todos os salgados assim. Depois que estão todos modelados, nós vamos colocar em uma assadeira untada com um pouquinho de óleo, uma camadinha fina de óleo. Você coloca uma camadinha fina de óleo, unta, passou com papel ali, papel manteiga, pode ser com papel toalha, untou bem, colocou o salgado dentro da forma. E assim você faz até terminar todos os salgados. Então colocamos aqui na assadeira todos os nossos salgados. E aí você ajeita ele na assadeira para que eles fiquem bem arrumadinhos e eles não grudem depois que eles crescerem. Agora nós vamos colocar no plástico em cada uma dessas assadeiras e vamos deixar crescer. Vamos esperar que dobre o volume desse salgado. Depois que dobrou o volume, vamos colocar um ovo em um recipiente e com o pincel vamos pincelar todos eles por cima. E vou utilizar aqui queijo parmesão. Queijo parmesão dá um visual muito lindo no salgado. Então você coloca ele como se fosse fiozinho de cabelo, pega aqueles ralador fininho e rala o queijo parmesão e faça com que ele fique desse jeito aí, ó, tipo fiapos de cabelo. E você coloca em cima do salgado, ele dá uma aparência muito bonita no salgado. E aqui, esses 3 primeiros aqui, como vocês podem ver, tinha um pouquinho de cheddar em cima. Então nos outros eu vou colocar um pouquinho de orégano para diferenciar um salgado do outro. Então os 3 primeiros está com cheddar e os outros eu coloquei o orégano em cima para diferenciar esse salgado. Vamos fazer também isso no outro pão de batata. Aqueles são os pães de batatas de hambúrgueres. E aqui nós estamos fazendo o pão de batata com calabresa e com frango. Também do mesmo jeito eu vou colocar por cima o parmesão desfiado num ralador. Coloque em todos o queijo parmesão para que fiquem bonitos depois do assamento e vamos levar para assar. Vamos colocar aí, antes de levar para assar, vamos colocar também um pouco de orégano em cima e depois levar para assar. E assim que assou na temperatura que está mostrando para vocês, os salgados vão ficar desse jeito, maravilhosos, excepcionais para a venda de vocês aí. Olha só como eles ficaram bonitos, ficaram lindos os salgados. Terminamos a receita. Se você gostou desse formato, comenta aqui embaixo, deixa aquele like pra gente, que é muito importante. Se ainda não é inscrito, eu fiz o convite no começo, vou reforçar esse convite.
se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, que isso é muito importante para o chefe Ronaldo Zara e muito importante para o crescimento do canal. Próximo vídeo vem aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, e o bom Deus quer sempre isso da gente. Fui!